Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos, eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 38. O título da nossa palestra hoje é Problemas na Família de Judá. Dentro do tema geral, problemas nas famílias da aliança. Gênesis 38. Eu quero ler apenas os versículos de 24 a 26, você vai deixar marcado, porque nós vamos discorrer de 1 a 30. Os versículos 24 a 26. Diz assim: passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Vamos orar. Deus misericordioso, gracioso, estamos em tuas mãos e carecemos desesperadamente da operação do teu Espírito em nossa vida, na vida da tua igreja. Dê-me a graça de expor a tua palavra com sabedoria, com fidelidade, com unção, com clareza, com discernimento. E graça à tua igreja de receber essa palavra como vinda de ti mesmo. Assim diz o Senhor. Que hoje seja dia de quebrantamento, de arrependimento, de reconhecimento, de estremecimento do Espírito, um abalo sísmico na alma, fazendo lembrar as nossas mazelas, os nossos pecados cometidos contra ti, e como estamos trilhando caminhos que são desagradáveis à tua pessoa, à tua santidade, à tua santa e bendita lei. Só tu mesmo é quem pode dar essa convicção, dar esse arrependimento e a fé necessária para crermos em ti e voltarmos a confiar plenamente na tua pessoa, descansarmos nos teus propósitos, nos teus planos, reconhecendo que os caminhos que andamos, que trouxeram muitos sofrimentos, foram traçados por nós mesmos, e por eles nós devemos voltar, porque tu tens um propósito, tens um plano na nossa vida maravilhoso, e tu não nos desampara, e o teu cuidado, a certeza da tua proteção, do teu amor para conosco, é que renova a nossa esperança em meio às nossas misérias, às nossas fraquezas, de forma individualizada e de forma familiar, e até mesmo na família maior que é a tua igreja. Assim, rogamos que o teu Espírito use dessa palavra, aplique-a aos corações, trazendo renovação, quebrantamento e até conversão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Problemas na família de Judá. Meus irmãos, a história de José começa no capítulo 37 e vai até os 50. Termina o livro de Gênesis com a história de José. Só que no capítulo 37, ela é interrompida para expor
a triste e trágica história da corrupção de Judá, como se houvesse um intervalo, um interlúdio. Só que a história de Judá não está dissociada da história de José. O capítulo 38 mostra que em cada relacionamento de Judá, sua vergonha e desonra são evidentes. Isso faz um contraponto com a história de José, que está no Egito, mostrando que em cada relacionamento de José, nós temos a honra, a dignidade, a santidade, mas o de Judá é o inverso. Mas também essa desonra, essa vergonha de Judá é uma tendência marcante para a corrupção do povo escolhido, do povo da aliança, por meio das relações profanas com o povo de Canaã, como nós vimos aqui na leitura devocional. Se não houvesse um governo divino, e essas pessoas da aliança tivessem sido deixadas por conta própria, a semente escolhida teria sido inevitavelmente corrompida, e os propósitos de Deus derrotados, porque eles seriam assimilados com facilidade por um povo pagão. Mas o capítulo 38 ele é maravilhoso, porque ele mostra que enquanto Judá está pecando na terra de Canaã, se associando aos cananeus, Judá já estava no Egito. A ida de José ao Egito é o meio que Deus vai usar para mantê-los separados da corrupção, da vida religiosa e social de Canaã. Deus já está operando em favor deles através da maldade deles. Mas também o capítulo 38 nos permite traçar a descendência de Judá até descobrirmos que ela termina em Cristo. E isso é motivo de grande surpresa, meus irmãos. Como diz Hebreus 7,14 na parte A, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Irmãos, o caráter de Judá, como retratado no capítulo 38, não nos deixa compreender porque Jacó, falando pelo Espírito de Deus, profetizou sobre Judá o seguinte, lá no capítulo 49, versículo 8, Jacó, falando pelo Espírito de Deus, profetizou sobre Judá o seguinte: Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão estará sob a serviço de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Se você olhar para o caráter de Judá, como nós vamos analisar agora no capítulo 38, isso é surpreendente, meus irmãos. Isso será também uma realidade, mas uma realidade no descendente de Judá, Jesus Cristo. Isso fica muito claro pela forma como Moisés, que é o escritor do Gênesis, apresenta a narrativa de Judá e de sua família. E ela começa com um casamento fora das normas da aliança. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Eu quero destacar 4 pontos. Em primeiro lugar, um casamento fora das normas da aliança. Vamos ver isso no capítulo 38, os versículos de 1 a 5. Acompanhe a leitura. Aconteceu por esse tempo
Esse tempo, que tempo é esse? Quando José foi vendido para o Egito. Olha, se você olhar direitinho, o capítulo 37 vai até o versículo 36. E ele termina dizendo assim: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar. Aconteceu por esse tempo, quando José está sendo vendido a Potifar, lá no Egito, que Judá se apartou de seus irmãos. A Bíblia não diz a razão porque Judá se apartou, se brigou com os irmãos por conta dos acontecidos com José, né? Ou se por um peso de consciência muito grande, né? De ter que encarar o pai dia após dia, que chorava, e Jacó prometeu que ia chorar até a morte, ia descer à sepultura chorando por José. Então ele decidiu sair de casa. Diz o texto que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, um ímpio, um cananeu. Olha só, vamos analisar o capítulo 38, sempre fazendo esse comparativo com José. José foi levado à força da casa de seu pai e de seus irmãos. Mas Judá abandonou voluntariamente a casa de seu pai e seus irmãos para fazer amizade com os cananeus. Em ato deliberado de desobediência, ele deixa a família da aliança de Deus para confraternizar com o inimigo. Vejam o versículo 2, parte A. Ali, na casa já do cananeu, né? Viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Irmãos, eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa. Corações devassos têm olhos devassos, pelos quais eles são levados ao mal. Ele viu a filha de um cananeu, ele a tomou por mulher. Agora você sabe que todos os filhos de Jacó sabiam há muito tempo que tanto Abraão quanto Isaque haviam advertido contra o casamento com as filhas dos cananeus. Está lá em Gênesis 24, os versículos 2 e 3, Abraão fazendo essa advertência: olha, por favor, não deixe meu filho Isaque casar com uma cananeia. Nós vimos aqui também que Isaque mandou Jacó para a casa do seu tio Labão, lá em Harã, para que ele casasse com uma da sua parentela, para que não casasse com a cananeia, porque ele já sabia quanto aquilo trazia de aflição de espírito e quanto isso era contra a vontade de Deus. Então Judá é o quarto filho de Jacó. Ele sabe plenamente que não deve se casar com uma cananeia. Agora eu faço uma observação importante. Judá é o quarto filho. Entretanto, nesse momento, ele ocupava o lugar de primogênito, em virtude de pecados de seus 3 irmãos mais velhos. Rúben, por ter dormido com a concubina do seu pai, Simeão e Levi, por terem matado os homens de Siquém, como nós lemos aqui. Então, ele ocupa o lugar de primogênito. Então, percebam a gravidade do seu pecado. Quanto maior privilégio, mais grave é o nosso pecado. A
Apesar de sua posição e do seu conhecimento, Judá casou-se com uma cananeia. Olha, meus irmãos, um problema é ser surpreendido pelas circunstâncias e ali você cometeu um pecado. Agora, outra coisa é pecar contra o próprio conhecimento, contra aquilo que você sabe. Há uma gravidade muito maior nesse aspecto, em especial se você ocupa uma posição de privilégio naquela situação. E é bem interessante ver isso, e como nós somos cegos muitas vezes, e temos traves em nossos olhos. Judá se opôs ao casamento de sua irmã com Siquém. Todos os filhos de Jacó se opôs. Mesmo assim, ele se casa com esta mulher, e isso sem consultar o pai. Conexões como essas eram proibidas para a família da aliança, que deveria ser um povo separado. Essas alianças eram corruptas e perigosas para os mais elevados interesses do povo de Deus. Agora, entendam uma coisa, aqui ainda há uma outra coisa mais grave. Judá foi o primeiro dos filhos de Israel a dar esse passo em falso. Ele estava cansado das restrições da religião. Com essa atitude, Judá assemelha-se a Esaú, seu tio. Evidentemente, a atitude de Judá foi luxúria à primeira vista. Meus irmãos, entendam uma coisa: a luxúria não teme a lei de Deus, que proíbe a semente de Jacó de se casar com os cananeus. Volte para o versículo 2, agora eu vou ler o versículo 2 todinho e o 3. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e a tomou por mulher, casou e a possuiu. Olha como diz a narrativa: viu, tomou e a possuiu. Agora, da parte dela, e ela concebeu, deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Observaram os verbos aí do versículo 2? Viu, tomou e possuiu. Essa é a linguagem do pecado de Eva. Vendo o fruto, ela tomou e ela comeu. Essa é a linguagem do pecado de Davi com Batseba. Viu, tomou e se deitou com ela. Essa é a linguagem do pecado de Sansão. Viu, tomou-a para si, ou pediu ao pai que a tomasse para si. Então, percebam, o casamento de Judá com essa cananeia, que não tem nem nome, é uma mulher sem nome. E aqui eu abro um parênteses para dizer uma coisa: quando não tem nome na Bíblia, mostra a insignificância. Esse casamento é baseado meramente na concupiscência, no desejo sexual. E o relacionamento entre eles é expresso por 6 verbos aí, os versículos 2 e 3. Para Judá, olha os verbos: Judá a conhece, casa-se com ela e tem relações sexuais com ela. 3 verbos aí para ela: ela engravida, dá luz e dá nome ao filho. Notem, a esposa de Judá se relacionam sexualmente. A esposa, Judá e a sua esposa, se relacionam sexualmente.
mas o texto não diz nada sobre a convivência deles. Irmãos, aprendam uma coisa importante. Os filhos de Jacó não foram melhores do que os filhos de Ismael e Esaú. Os filhos de Ismael e de Esaú escolheram não continuar no propósito da aliança de Deus. E os filhos de Jacó não eram melhores do que esses. De fato, eles eram piores que eles. A única diferença foi que os filhos de Jacó foram alvos da graça de Deus. Essa é toda a diferença. A causa de Deus tem em si as sementes do triunfo, mesmo quando parece falhar. Vejam os versículos 4 e 5. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Olha aqui. Em sua criação, estes filhos estiveram sob a maciça influência dos relapsos padrões morais de sua mãe cananeia. Vê a influência que ela exerce aqui, é ela que está designando os nomes, é ela que está liderando a educação, a criação desses filhos. Então, esses filhos estão debaixo da influência dessa mãe cananeia e dos parentes cananeus, como veremos a seguir. Então aqui está um casamento fora das normas da aliança. Em seguida, a gente pode perceber, em segundo lugar, uma escolha que não deu certo. Versículos de 6 a 11. Vejam o versículo 6. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar, ou seja, palmeira, significando provavelmente que ela era alta e ereta, bela e fértil. A história de Tamar, isso é importante você entender. A história de Tamar amplia um grande tema do Gênesis, a escolha soberana do mais jovem sobre o mais velho. A gente volta àquela mesma história. Porém, o casamento de Tamar com tem um problema. O nome do problema chama-se infertilidade. Uma vez mais, a família pactual é confrontada com a esterilidade, não de Tamar, mas do filho de Judá. Versículo 7. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, era culpado de algum pecado horrível, mas ele aqui não é mencionado, não diz qual é esse pecado. Provavelmente algum vício abominável de Canaã em suas práticas sexuais, pelo que o Senhor o fez morrer. O Senhor o matou por conta desse pecado tão abominável. A maldade era de tal grau que o Senhor o matou. A morte de deixa Tamar viúva e sem filhos. Assim, a família da aliança parece degradada e desgraçada. Entretanto, a salvação não está com eles, mas com Deus. Vejam o versículo 8.
Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato. Possuir a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Vejam que Judá só está preocupado em obter a descendência para o seu falecido filho. O levirato determinava que se um homem morria e deixava a sua esposa sem filhos, o irmão daquele homem era moralmente obrigado a casar-se com a mulher de seu irmão e gerar filhos no nome de seu irmão falecido. Essa prática assegurava que o nome de quem morria sem gerar filhos não ficaria sem descendência. Esse é um costume que mais tarde vai ser absolvido pela lei de Deus. Lembre-se que a lei ainda aqui não está em vigência, mas esse costume vai ser absolvido pela lei de Deus. Como diz Deuteronômio 25, os versículos 5 e 6, diz assim, acompanhe essa leitura aí, por favor, 5 e 6. Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Esse é o sentido da palavra levi, no latim, cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. É bom dizer que essa prática foi abolida no Novo Testamento, viu? Não tem mais vigência dessa prática. Muito bem, versículo 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. Isso aqui se refere apenas ao primogênito. Os demais filhos lhe pertenciam, mas esse filho, o primogênito, não seria tido por seu. Ele sabia disso. Seria como fosse filho do seu irmão, com direito a herdar a parte correspondente ao seu irmão na herança de seu pai Judá. E isso quer dizer ainda mais que ele teria uma porção dobrada na sua herança, porque era o primogênito. Então, se Judá morresse naquele momento, naquela hora, era 50% da herança dele para Selá, 50% da herança dele. Se, a partir daquele instante, considerasse que Onã assumiu a condição de primogênito, então ele passaria a receber 75% da herança e Selá ficaria com 25%. Mas se ele desse um filho para o seu irmão receberia 50%, ou seu filho, ele ficaria com 25% e o outro irmão 25%. Está entendendo a jogada aí? Então agora volte para o versículo 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Onã é um indivíduo ganancioso e maligno. Ele não pretende gerar um filho para o seu irmão mais velho, pois esse filho seria considerado o primogênito e receberia a porção dobrada da herança de Judá. O que Onã fazia? Todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão.
Ora, percebam, Onã se aproveita de Tamar para satisfazer a si mesmo, mas não quer dar descendência a seu irmão. O projeto de Onã era preservar toda a herança para a sua própria casa, o tanto quanto possível. Vem o castigo divino, versículo 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer, de maneira semelhante como Deus tinha matado seu irmão, matou Onã. O pecado de Onã é que a sua ganância lhe fez desafiar o plano de Deus para a família de Abraão. Qual é o plano de Deus? De ser uma grande nação, como Deus disse lá em Gênesis 17, 6 a Abraão, de ser uma grande multidão de povos, como Deus disse a Isaac, lá no capítulo 28, versículo 3, de ser uma multidão de nações, como Deus disse a Jacó, no capítulo 35, versículo 11. Nessa ganância, ele agiu contra a memória do irmão, e contra o direito de Tamar de ter um filho do clã. Onã foi morto por Deus, principalmente por ter agido contra a memória do irmão, e contra o direito de Tamar de ter um filho do clã. O resultado foi que Judá, o pai de o pai de Onã, caiu em desgraça, tanto em si mesmo, quanto em seus filhos. Restando-lhe apenas um filho, Judá agora enfrenta uma terrível provação. O costume determinava que agora ele desse a Tamar seu terceiro filho, mas Judá ficou supersticioso. Ele não percebeu que Deus matou seus dois filhos por causa da maldade deles. Pelo contrário, ele acha que Tamar é culpada por suas mortes e não pretende arriscar o terceiro filho. Veja o versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora. Eu acho maravilhoso que o narrador coloca isso aqui, sua nora. Isso mostra a obrigação de Judá de lhe providenciar um marido. Sua nora permanece viúva em casa de teu pai. Olha, naquele contexto, Judá tem domínio sobre Tamar, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Olha a proposta de Judá a Tamar: permaneça viúva na casa de teu pai, até que Selá, o mais novo, venha a ser homem. Agora olha o texto. Pois disse consigo. É uma fraude. Ele não tem a mínima intenção de dar a Selá. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos, vou separar ela dele. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Tamar obedece, porque ela ainda tem a esperança de casar-se com Selá. Ela está confiando na promessa de Judá, só que Judá está dizendo consigo: nunca isso vai acontecer. Era dever de Judá, já que não pensava em casar Tamar com seu filho, libertá-la da obrigação de esperar por Selá, dando-a em casamento a outra pessoa. Que cativeiro tremendo ele faz! Judá não tem a mínima intenção de lhe dar a Selá. Se Selá viesse a morrer, olha o raciocínio de Judá:
Judá ficaria sem filhos, da mesma forma que Tamar. Tamar ficou no limbo, meus irmãos. Ela está prometida a Selá e, portanto, não pode casar com mais ninguém. Ele amarrou. Se ela procurasse qualquer outro homem, era adultério. E é improvável que um dia ela se case com Selá. Então a gente vê aqui, nesta família, um casamento fora das normas da aliança, uma escolha que não deu certo. Em terceiro lugar, podemos ver aqui uma fuga de responsabilidade. Nos versículos de 12 a 23, uma fuga de responsabilidade. O próximo ato desse drama começa no versículo 12. Vejam, versículo 12. Diz assim: no correr do tempo, isto é, depois de muito tempo, Judá mandou Tamar ir para onde? Para a casa do pai. Passado muito tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, fez o mesmo caminho de Sansão, em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Olha, Ira, o adulamita, é o seu pastor e o seu conselheiro. Ele está em todos os episódios aqui da vida de Judá. Mostra como ele estava afastado de Deus. Tomar o ímpio como seu pastor, como seu conselheiro, como seu amigo confidente, como seu amigo íntimo. Bom, e ele vai para Tosquia. A Tosquia era um tempo de partilha e celebração. Agora eu quero que vocês percebam como a morte persegue Judá. Onã, sua esposa, mas nem isso justifica os seus atos. Selá agora é um homem, mas Judá não deu a Tamar, não o deu a Tamar. Tamar continua largada na casa de seu pai. A situação de Tamar é a de viúva sem filhos, prometida a Selá, e impedida de casar com outrem. Mas Judá também caiu na própria esparrela ao fazer isso. A armadilha que ele colocou para Tamar o prendeu também, porque ele prometeu Selá a Tamar. Selá dificilmente pode se casar com outra pessoa. E se casar com Tamar, Judá teme que ele também venha a morrer. Além disso, agora também a mulher de Judá havia eliminado, com a morte dela, eliminado toda a possibilidade de ter mais filhos. Olha a situação. Judá está num beco sem saída. Vejam o que Tamar vai fazer. Tamar ficou esperando e desconfiando. Esperando e desconfiando. Será que ele vai me dar mesmo? E Tamar já sabe que é homem. Homem no sentido de já ter condições de procriar. E ele não deu a Tamar. Vejam o que ela vai fazer, versículos 13 e 14. E o comunicaram a Tamar. Olha, quem informou isso a Tamar? Por certo, Tamar colocou observadores nos passos de Judá, espias,
eu quero observar a vida dele, quero ver se ele realmente tem disposição de me dar o seu filho. Eu vou ficar aqui a vida inteira esperando ele? Estou na casa do meu pai, humilhada, envergonhada, e o garoto já é homem, e até agora ele não se manifestou. E o comunicar a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Presta atenção, meus irmãos, Tamar tem um plano arquitetado, e vai colocá-lo em prática. Não foi algo de momento, ela já estava planejando isso há muito tempo. Então, eu abro um parênteses para dizer assim, ela está acometida pela doença da esperança adiada, né? Como diz Provérbios 13, versículo 12. A esperança adiada adoece o coração. Veja o versículo 14. Então, ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, olha, provavelmente um véu de cor clara para atrair a atenção, e ao mesmo tempo um véu que permitisse esconder suas características da observação de Judá, para que Judá não a identificasse como Tamar. Mas não podia ser um véu completamente escuro. E diz o texto: se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim. Isso aqui faz toda a diferença, esse lugarzinho aqui. A palavra Enaim significa olhos abertos. Olhos abertos. Se tem alguém de olhos abertos naquele instante, bem abertos, é Tamar. Judá está com os olhos fechados, cegos. No caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e não lhe fora dada por mulher. Depois de muito tempo, Tamar percebe que está sendo enganada. Perceba que até esse instante ela está vestindo vestes da viuvez. Não é isso? O versículo 14 mostra aí. Quando ela percebe claramente que ele não tem intenção de dar selar a ela, energicamente ela tira as vestes da viuvez, cobriu-se com um véu, se disfarçou e se assentou no caminho que Judá passaria para tosquear suas ovelhas, porque ela recebeu essa informação antecipadamente. Agora, olhe para cá, por favor. Eu tenho dito continuamente que o juízo de Deus é sempre proporcional ao tipo de pecado que cometemos. Judá usou uma túnica para enganar o pai. Para enganar Isaac. Ele mandou a túnica de José para ele. Ele está liderando aquele grupo naquele instante. E ele pergunta: reconhece esta roupa? Desculpe. Quero voltar um pouquinho. Jacó usou uma túnica para enganar o pai Isaac. Judá e seus irmãos também usou uma túnica para enganar Jacó. Aqui Tamar usa uma túnica, uma roupa para enganar Judá. Judá está colhendo o que semeou. O plano de Tamar é arriscado. Se descoberta, pode ser morta.
ela vai tentar ficar grávida de seu sogro. Pode até ser que alguns comentaristas dizem que a lei do levirato, naquele contexto, não estava normatizada e até permitia que o sogro desse descendência ao filho, mas isso é suposição, não tem nada que justifique, né? Agora, entretanto, essa atitude de relacionar-se sexualmente com o sogro, ela vai ser condenada posteriormente como uma violação das leis de Israel, lá em Levítico, capítulo 18, versículo 15, capítulo 20, versículo 12, né? Seja como for, em Enaim, Tamar tentará enganar Judá, aquele que lhe havia enganado. O enganador sempre é enganado, meus irmãos. Sempre ele encontra alguém mais sabido do que ele no caminho para enganá-lo. Agora ela decide tomar o destino em suas próprias mãos. Agora, é importante entender que Tamar é fiel ao esposo falecido. Ela não se casou com nenhum cananeu. Ela está esperando. Mas, como sempre a gente vê, ela não confia em Deus, ela é uma cananeia, né? E toma o destino em suas próprias mãos. Versículos de 15 a 17. Vendo-a, Judá vai passando no caminho, vendo-a à distância, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Olha, ele não é cativado por sua beleza, mas pela luxúria. Ela está com o rosto coberto, certo? Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te. Judá era um fornicário profano. Ele está naquele momento fazendo essa proposta com o seu amigo Ira de lado, ao seu lado. Sequer tentou esconder seu ato de luxúria do seu amigo. Irmãos, a falta de vergonha no pecado é uma grande depravação. E por que ele faz essa proposta? Porque não sabia que era a sua nora. Muito bem, isso desculpa o seu pecado de incesto intencional, mas não o desculpa do seu pecado de fornicação. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou-lhe ela: dar-me-á penhor até que o mandes? Meus irmãos, a gente lendo aqui, a gente imagina o seguinte, que o cabrito é apenas aquele carneirinho pequenininho que vai ser trazido pela mão de um adolescente ou um jovem, então. Não, ele está falando aqui de um cabrito assado, delicioso, que era considerada uma iguaria muito grande no Oriente. Lembra-se de Sansão, quando ele quer casar com uma mulher filisteia? Juízes 15:1 diz assim: passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Lucas 15. O filho mais velho diz:
há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Era uma iguaria especial. Muito bem, versículos 18 a 19. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: me dê um penhor, me dê uma garantia que você vai mandar esse cabrito. Que penhor te darei? Olha, escuta só, meus irmãos, Judá está disposto a se separar de qualquer coisa pela gratificação de sua luxúria. Não há diferença nenhuma entre ele e Esaú, meus irmãos. Ela disse: olha, o que eu quero teu é o seguinte: o teu selo, o teu cordão. O selo era o anel de identidade, que ficava preso ao pescoço através de um cordão ou de um colar. Ela dizia: eu quero essas duas coisas, o anel de identidade e o cordão, e o cajado que seguras. O cajado era símbolo da autoridade, e no seu topo era entalhado o nome do proprietário. Ele, pois, lhes deu e a possuiu. É evidente pela narrativa que Tamar foi levada a esse estratagema não por lascívia, mas para obter, por meio do próprio Judá, a posteridade da aliança da qual ele a privou injustamente. E diz o texto: e ela concebeu dele. Vocês percebem? Judá era como seu tio Esaú. Ele entrega tudo isso por uma relação com uma prostituta. Deus cegou Judá como ele merecia. Sequer reconheceu a voz da nora. Isso é Deus que cega, meus irmãos. Ao amontoar pecado sobre pecado, ele apagou a luz do Espírito. Versículo 19. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Eu disse que a gente tem que fazer sempre um comparativo olhando lá para o Egito. Cena parecida posteriormente vai acontecer com José no Egito. Em Gênesis 39, 16 a 18, a mulher de Potifar conservou junto de si as vestes de José, até que o seu senhor tornou para casa. Aí ela lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: olha, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as suas vestes ao meu lado, fugiu para fora. Percebam, em ambas as cenas, a mulher retém objetos do homem com o fim de produzir condenatória evidência. Só que Judá é culpado, José é inocente. Em ambas as cenas está lá a comprovação do pecado. Só que no caso de José, eu volto a dizer, é uma mentira, é uma farsa. Muito bem, onde está Tamar a essa altura? Tamar está, mais uma vez, em segurança, na casa de seu pai. Só que desta vez, ela já está grávida de Judá. Judá quer de volta as suas credenciais pessoais o mais rapidamente possível. Isso é como a pessoa perder a identidade, o CPF e o cartão de crédito num bordel.
Só que Judá tem vergonha de recolher seus pertences com Tamar. E ele encaminha o amigo para fazer isso, porque ele tem vergonha de recolher os seus pertences com Tamar. Tão vil foi o seu ato. Versículos 20 a 24. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo. Judá não quer se expor ao ridículo. Ele está mais preocupado com o julgamento do mundo do que com o julgamento de Deus, para reaver o penhor da mão da mulher. Agora, o que é interessante aqui é que Judá procura cumprir seu compromisso com uma prostituta, mas não o cumpre com Tamar, que seria a nora viúva que devia estar casada com Selá. Muito bem, vai lá o amigo com o cabrito, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual? Uma mulher consagrada ao serviço de Astarote ou de Vênus, que é a mesma coisa, porque o culto a essa deusa se dava pela prática sexual, e as mulheres costumavam sentar naquele lugar como forma de cultuar a deusa Astarote. Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, que ela abafe esse assunto, que isso nunca venha à tona, para que não nos tornemos em opróbrio. Olhe, mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não o achaste. Não a achaste. Irmãos, Judá está envergonhado, não do ato de fornicação, mas para que não caísse na zombaria de seus companheiros e vizinhos, por ter sido enganado e entregue seu selo, cordão e cajado por uma prostituta. Quem faria isso? Só um louco. Todos que soubessem dessa história zombaria dele. Olha, como alguém disse, a natureza não é mais ousada em cometer pecado do que disposta a escondê-lo. Ela tem mais disposição, mais ousadia para esconder o pecado do que mesmo para praticá-lo. Que ninguém saiba, que ninguém saiba. Então, meus irmãos, o que é que nós temos aqui? Temos um casamento fora das normas da aliança, uma escolha que não deu certo, uma evasão, uma fuga de responsabilidade, e por fim, temos uma confissão verdadeira. Versículos 24 a 30. Vejam, acompanhem comigo. Isso aqui agora é lindo demais, meus irmãos. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou. Ela estava prometida e era considerada como casada. Adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Judá exige para Tamar uma morte cruel. Depois, na lei, isso vai ser sancionado como uma pena de apedrejamento. Mas aqui ele ainda é mais cruel. Que ela seja queimada. Ele a considera, preste atenção, ele a considera responsável pela morte de seus 2 filhos. É a vingança de Judá
para Judá, essa é a oportunidade de ouro para afastar Tamar de uma vez por todas de sua família, e ele poder dar selar a outra para casar. Agora vejam, Tamar não podia ter exposto o crime antes dos 3 meses, antes da barriguinha aparecer? Podia, mas ela esperou até ser exigida a pena de morte, pois aí ela teria um terreno mais forte para a sua exposição, um terreno público para a sua exposição. Tamar espera até o último instante para se defender. Versículos 25 e 26. Em tirando-a, trazendo-a ao ato público, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, as mesmas palavras que ele disse ao seu pai. Reconhece de quem é esta roupa? O pecado nos persegue, meus irmãos, e executa a sua vingança. Reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Subitamente, os olhos de Judá se abriram. Enaim chegou a Judá. O pecado de Judá rapidamente o descobriu. Versículo 26. Reconheceu Judá. Olha, isso aqui é tremendo, meus irmãos. Deus sempre encontrará tempo para pôr seus filhos de joelhos e arrancar-lhes confissões penitentes. Judá foi obrigado a confessar sua culpa publicamente, na presença de sua família reunida. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Então ele reconhece, aspas aí, os seus documentos, não tem como negar, está ali o nome entalhado no seu cajado, está ali o seu anel, com uma marca toda particular, e o seu cordão. Ele reconhece seus documentos e mais duas coisas. Quais são essas duas coisas? Judá reconhece Tamar como mais justa do que ele, não pela moralidade da atitude de Tamar, mas porque Tamar se preocupou com a descendência dele e com o futuro da tribo que dela surgiria, ou que dele surgiria, melhor dizendo. Segundo lugar, Judá reconhece a sua culpa. Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. O original aí é: ela é justa, eu não. Aqui seus olhos se abriram. Meus irmãos, é possível a gente passar muito tempo sem ver o nosso próprio pecado. Mas quando enxergamos o pecado, é impossível não vir ao arrependimento, porque é o próprio Deus que está abrindo os nossos olhos, que está trazendo a convicção desse pecado. Isso é o começo da transformação de Judá. Como Davi disse no Salmo 51, pequei. Ele está dizendo, pequei. Não tem mais conversas, não tem desculpas. Não, publicamente ele admite isso. Pequei. E aqui vem o preparo para outra confissão.
depois destas coisas, depois desse momento, Judá vai retornar para a casa de seus pais, para os seus irmãos, 22 anos depois. Ele sai daquela terra dos cananeus. Aqui não é o meu lugar. Ele volta para a casa de seu pai. Ele que não mostrou nenhuma consideração a seu pai. Quando eles entregaram a túnica a Jacó, que perguntou se Jacó reconhecia a túnica, Jacó começou a chorar profusamente. E todos os irmãos se reuniram para consolar o seu pai. Que farsa, que mentira, sem nenhuma consideração para com seu pai. Agora ele mostrará grande consideração pelo seu pai envelhecido. E no decorrer da história, nos capítulos posteriores, ele mesmo se oferecerá a José como escravo em troca da liberdade de Benjamim. No capítulo 44, os versículos 32 a 33, ele diz assim: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não o tornar trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, me deixe na prisão, mas solte Benjamim. E o moço suba com seus irmãos. E no 34 diz: porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Meus irmãos, a graça de Deus não deixa o seu servo prostrado no pecado. Isso aqui é genuíno arrependimento, evidenciado agora em atos contínuos. Em atos contínuos. Vejam como termina a história do capítulo 38. Nessa narrativa, Tamar, a mulher cananeia, é a heroína. Tamar é considerada uma heroína pela sua determinação de propagar a descendência de Abraão no ousado ato de fé. Posteriormente, no livro de Juízes, as mulheres vão desejar a bênção de Tamar para Ruth, lá no capítulo 4. 38, 27. Foi um ousado ato de fé de Tamar. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Idem Jacó e Esaú dentro de Rebeca. Vejam como a providência de Deus trabalha. Durante o mesmo período que Judá estava gerando filhos por meio de sua esposa cananeia, José está gerando filhos por meio de sua esposa egípcia lá no Egito, Manassés e Efraim. Versículos 28 a 30. Ao nascerem, ela está grávida, passou o período de gestação, agora as crianças vão nascerem. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Essa era uma providência que se tomava, porque em razão de que o primogênito tinha privilégios, né, e direitos especiais, era interessante saber, mesmo sendo gêmeos, quem saiu primeiro. Mas aí acontece algo extraordinário, milagroso, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste a saída? Como passar ali, num espaço tão pequeno? E lhe chamaram Pérez.
Depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. O pecado horrível de Judá foi representado por este nascimento monstruoso. A parteira está chocada. A criança que deveria ser a segunda passou de algum modo à frente da primeira. Assim foi com Esaú e Jacó. Aqui não há explicação lógica, não há explicação biológica para Pérez usurpar Zera, senão a eleição divina, a graça divina. Pérez é o ancestral, não apenas de Davi, mas também por meio de Davi, é antepassado do Rei Jesus Cristo. Mateus 1, vamos encerrar com esse texto. Depois você pode ler Ruth 4, 18 a 22, para você ver isso com maior clareza. Mateus 1, de 1 a 3, e versículo 16. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, e Jacó gerou a José, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Irmãos, é maravilhoso ver como Deus usa o estratagema de Tamar contra o desobediente Judá, para continuar a linhagem do próprio Judá, para que ao fim Jesus pudesse nascer dessa linhagem real. Deus podia realizar o seu plano de salvação, aliás, Deus pode realizar o seu plano de salvação, até mesmo pela desobediência e artimanhas humanas. É plenamente estarrecedor que Judá, em conexão com os 12 filhos de Jacó, tenha seu nome escrito nos portões da Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 12 diz: tinha grande e alta muralha a Jerusalém celestial, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Judá figura como uma testemunha da espantosa graça de Deus. Meus irmãos, quero concluir dizendo o seguinte: essa narrativa nos mostra como Deus está no controle, mesmo quando Ele parece estar ausente. Mas também ela mostra a incrível condescendência de Cristo. Os maiores e mais vergonhosos pecados, ou melhor dizendo, os maiores e os mais vergonhosos pecadores, são encontrados em seu registro de nascimento. Cristo desprezou a vergonha. Lutero pergunta: por que Deus, o Espírito Santo, permitiu que essas coisas vergonhosas fossem escritas? E ele mesmo responde: para que ninguém se orgulhe de sua própria justiça e sabedoria, e também que ninguém se desespere por causa de seus pecados. A incrível condescendência de Cristo permite que os maiores e mais vergonhosos pecadores sejam encontrados em seu registro de nascimento. O forte propósito de seu amor pode triunfar sobre os piores pecados da família, da aliança. A Deus, pois, toda a glória. Amém. Amém.
Eu quero convidar o pastor Edson para fazer essa oração.